Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo Comente Bíblia dessa semana e você pode me acompanhar se você abrir a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 6, do versículo 9 ao 15, onde vai falar da coroação simbólica de Josué, o sumo sacerdote de Israel. Versículo 9 vai dizer que o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados Eldai, Tobias, Gedaías, que chegaram da Babilônia recentemente, no caso, recentemente. No mesmo dia você vá até a casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor e será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Governar a casa, a casa de Deus, aqui falando de sumo sacerdote. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Os dois tronos. Estado e religião. A coroa será para Eldai, Tobias e Gedaías, que foram que foram os que deram o ouro, Então a coroa vai ser como um memorial para eles no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto só acontecerá se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Bom, mais uma vez aqui nós estamos referindo a dois tronos. O trono estatal, o governo aqui é o Zorobabel, e o trono do sumo sacerdote. Todas as pessoas que querem governar bem precisam ter esses dois tronos. Um só não dá conta. Eu sou o rei. Então você mexe com defesa, com economia, Estado. Mas se você não domina a religião, se você não tem harmonia com a religião, você está quebrado. Vai ter confusão. Eu sou aqui o sumo sacerdote. Mas se eu não tenho domínio do poder estatal, também não vou chegar a muita coisa. Cansado, estou ficando mais feio ainda de falar tanto isso. De exemplos como Faraó falando pro povo, sobre o povo de Israel quando estava no Egito. Ele: como eu governarei aquilo que eu não domino? Na época do Constantino, Basílica de Ladrão foi dada aos cristãos. Era a religião que mais importunava o império. Quanto mais cristãos matavam, mais novos surgiam. Constantino já era o imperador. Sempre foi do meio dos mitraitas. Maior culto. Tinha dois tipos de cultos, ao Deus Sol, Mitra. Tinha dois tipos de culto, um público e um privado. Depois você pode olhar no canal da igreja, uma aula que eu coloquei sobre o Dia do Senhor, sobre essa questão aí do Constantino. Então, ele era o imperador de Roma e tornou-se também um sumo pontífice, ou seja, ele estava nos dois tronos. Se declarou cristão, sendo que nunca teve muita coisa com o cristianismo. Não. Na verdade, ele só queria o domínio, E é assim que acontece. Para quem quer governar, tem que governar duplamente. Ou então tem que fazer harmonia entre esses dois poderes. Tem mais. Nos países de ditadura, países totalitários, como Coreia do Norte, eu já citei aí em outro vídeo, é simples. É só fazer a opção do marxismo, Karl Marx, já ouviu falar? É simples. A religião é o ópio do povo. Então vamos cortar ela, pronto. A gente fica só com um trono, só o Estado. Aí Deus, quem é? A reverência é dada somente ao imperador. Kim Jong-un, Coreia do Norte é um dos países mais fechados. Seguindo aqui, você vai ver em Esdras, capítulo 5, no versículo 3 e 4, vai falar sobre a oposição à reconstrução. Uma coisa é aquilo que Deus quer que seja feito, outra coisa é o que as pessoas pensam que deve ser feito. E, na verdade, muitas vezes essas pessoas se tornam instrumentos de Satanás, causando impedimento ao propósito, ao projeto de Deus para nós. Esdras 5, verso 3 diz que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates,
Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Bom, eles queriam denunciar para quem? Para Dário, que é o imperador da vez. Se você não viu, por favor, vejam os vídeos da última semana. Você vai entender essa história direitinho, como é que Dário chegou ao poder. É sempre assim, os caras que estavam lá governando, né, queriam colocar impedimento. A última ordem era que parasse a construção do templo até que o imperador, no caso, o persa, o filho de Ciro, até que ele ordenasse. Só que o cara já morreu. Quem está é Dário, isso já é o segundo ano de Dário. E aí Deus querendo que o pessoal construa, e o pessoal com medo, quando o Senhor faz todo aquele esforço e consegue colocar o templo, né, a reconstrução na ativa, rapaz, aí vem a oposição. Porque esses caras, aqueles que estavam, né, a oeste, né, do Eufrates, os governadores, colocados ali por Ciro, eles tinham o dever de zelar pelo bem-estar do trono do Império Medo-Persa. E aí eles vão lá investigar e tentar ver o que está acontecendo para poder relatar ao rei, que no caso agora é Dário. Esdras 5, versículo 5, até o 17 vai dizer sobre os adversários, né, que apelaram para Dário. Verso 5 diz assim, que os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então, diz assim, verso 6, né? Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais a oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. Essas duas frentes, eu creio que esses governadores aqui, seriam mais ou menos a povo ali da Síria e da Fenícia, né? Sírio-Fenícia, ali o Tiro, Sidom, aquela região ali. Ou há uma possibilidade de que um desses dois governadores estivesse mais situado onde hoje é a Jordânia. Mas eu creio ser aquela região ali porque os fenícios eles se tornaram a marinha real, né? A marinha do Império Persa, tá bom? Vamos à cópia da carta. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte, verso 7. Ao rei Dário, paz e prosperidade. Né? Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, e o povo está reconstruindo com grandes pedras, e já estão fixando as vigas de madeira, olha aí, nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes, quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a sua ou tua informação. E esta é a resposta que eles nos deram. A resposta dos judeus, olha. Somos servos do Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro, de fato, emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Opa, maravilha. Aqui é onde está a questão de você saber dar uma boa resposta. Você podia simplesmente dizer assim, não, nós estamos aqui porque Deus está mandando e acabou. E partir para a ignorância. Ou simplesmente usar a mesma técnica, a mesma tática que os inimigos usaram. Porque os inimigos, para parar a obra, eles disseram, olha aí, nos arquivos você vê como essa cidade aqui era rebelde. Né? E agora eles estão usando a mesma coisa. E nós pedimos ao rei Dário que olhe nos arquivos para que o rei veja que o imperador Ciro, antes do senhor, seu parente, né, Ciro, ele tinha ordenado a reconstrução do templo. Ninguém falou da cidade, né? Bom, Esdras capítulo 6, versículo 1, o decreto de Ciro foi encontrado lá na Pérsia, tá? Em Suzã, por ali. Diz assim, o rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, que no caso, era
a capital do reino Medo, né? Onde o avô do Ciro era rei. Na Média, né? Estava escrito o seguinte, verso 6 aí, ó. Esdras 6, 6. O Dário vai fazer um acréscimo ao decreto. Veja bem. Esdras 6, 6 diz assim: agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não vai dar crisilha lá, não. A primeira determinação, né? Verso 7. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Olha aí. Não fala de muro de cidade, não, mas o templo, né? Aí, verso 8. Além disso, promulgo o seguinte decreto. Agora já é Dário, acrescentando mais alguma coisinha. A respeito do que vocês farão a esses líderes dos judeus na construção desse templo. Eu vou promulgar o seguinte: as despesas desses homens que estão trabalhando, né, integralmente, serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território aí a oeste, ou seja, o tributo do governador a oeste do Eufrates, né, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos a Deus, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifício agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa, e deixem-no empalado. Eita! Se alguém modificar o decreto, tem que ser empalado com a viga arrancada da própria casa. O Dário agora foi forte aqui. E seja a sua casa transformada num monte de entulho. E verso 12. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo em Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Rapaz. Bem, primeira vez agora na história nós vimos falar sobre empalamento. O imperador, né, Dário, falou sobre isso. E aqui nesse site aqui, essa página, mundoeducação.com.br, eu já tinha pesquisado em outros lugares e vi que ali no Império Persa, onde se tinha mais esse costume de empalar as pessoas. Não era na parte sul da Babilônia, mas o povo que ficava mais a norte, em Assur, mais propriamente dito, os assírios. Assurbanipal, né? Conta-se que ele gostava de ficar olhando pessoas sendo empaladas enquanto ele tomava suas refeições no sangue frio. Aqui diz que, além das transferências de população, aqui, ó, como eles fizeram com Israel, levaram o povo para a Síria, né? Isso antes da Babilônia tomar conta do império. Eles tinham esse costume de transferência de população. Os assírios também esfolavam prisioneiros vivos, tiravam a pele dos prisioneiros e colocavam suas peles em amostra em algum local determinado das cidades. Então, essa prática também incluía decapitação e a exposição das cabeças dos prisioneiros. Agora veja bem, outra prática comum do exército assírio era empalamento, que consistia em matar o prisioneiro enfiando uma lança através do seu ânus. Outra página que eu vi aqui também diz que os turcos otomanos, eles usavam essa técnica de empalamento para os cristãos que falassem alguma coisa contra Maomé, cristão que entrasse em uma mesquita, cristãos que se achegasse a uma mulher muçulmana. Eles empalavam esse cristão. É isso aí.